Jorge Mota. Bom, antes de me apresentar, eu queria também agradecer à AIDA, na pessoa do Sr. Fernando Castro e da doutora Elizabeth Rita, o convite que me fizeram para estar aqui hoje, para poder dar algum contributo para este debate de revitalização da indústria e relançamento da economia, que me parece de facto crucial e o momento é o ideal para isso. Quero cumprimentar também as pessoas que estão presentes aqui na audiência e todas as pessoas que nos estão a escutar em streaming. Uma boa tarde para todos. O meu nome é Jorge Mota, eu sou CEO da Rital Portugal. Rital é uma empresa alemã, uma multinacional alemã, a maior empresa do mundo no seu setor de atividade. Aquilo que nós produzimos são armários industriais e, portanto, toda a indústria, poderei dizer isto, enfim, com algum orgulho também, toda a indústria em Portugal acaba por ser cliente da Rital, toda a indústria utiliza os nossos produtos, quase sem exceção, ou mesmo sem exceção, e produzimos também data centers e, portanto, estamos também na área das tecnologias de informação, que me é particularmente cara, porque a minha formação de base é exatamente nessa área. Só há 18 anos é que eu estou como CEO da Rital. E a pergunta é simples, apesar de eu perceber que a resposta seguramente será muito complexa, que é como é que fazemos essa reindustrialização, com que meios e com que objetivo de futuro para que possamos ser, em Portugal, criadores de mais valor, ao mesmo tempo diminuindo as nossas importações e, num cenário perfeito, aumentando as nossas exportações. Portanto, isto é uma pergunta fácil de fazer, imagino que muito complexa de responder, e o Jorge, como foi tão sintético, é logo o primeiro a responder. Obrigado pela pergunta e porque, de facto, há uma oportunidade de poder falar um pouco sobre aquilo que eu penso sobre a reindustrialização do país e da Europa. Nós não podemos falar de futuro sem falarmos e sem compreendermos o passado. E às vezes esquecemos-nos de fazer esse exercício e começamos logo a planear o futuro. Nós, nos últimos 40 anos, eu ouvi falar já aqui, inclusive, o professor Sarmento, que nós estagnamos nos últimos 20 anos, e é verdade, mas nós, nos últimos 40 anos, nós tivemos 4 crises profundas. E não nos podemos esquecer delas. A primeira em 82, com a crise do petróleo do Irão, e que levou a que houvesse crises espalhadas por todo o mundo e, naturalmente, as nossas exportações caíram e, portanto, Portugal acabou por sofrer as consequências dessa crise de uma forma violenta. Depois temos 1991, com a invasão do Iraque e tudo aquilo que sucedeu à invasão do Iraque, uma vez mais uma crise petrolífera, e as consequências que daí vieram para a economia nacional são conhecidas. Nesse tempo, Portugal reagia fazendo uso dos seus mecanismos monetários e, portanto, desvalorizava a moeda, era aquilo que normalmente fazia para tentar compensar os efeitos da crise. Mas depois temos 2001, e reparem que isto são ciclos de 10 anos, mais ou menos. Depois temos 2001, e em 2001 nós temos aquilo que a crise que advém da queda dos regimes soviéticos, em 89, a queda do Muro de Berlim, e depois a reunificação alemã. E, portanto, o investimento massivo que a Alemanha teve de fazer no âmbito da reunificação, e que foi doloroso e que acabou por ter impacto em toda a Europa, e mais uma vez Portugal sofre, só que aí sofre de uma forma um bocadinho diferente, porque os nossos mecanismos monetários já não são a desvalorização da moeda, porque nós aí já estamos no euro, e portanto os mecanismos já não são os mecanismos que nós temos tínhamos o hábito de utilizar, já são mecanismos europeus e nós temos de nos sujeitar a eles. E depois temos a crise do Lehman Brothers, a crise do subprime, em 2008, e que nós tentamos, de alguma forma, compensar com investimentos massivos na economia e com um sobreendividamento da nossa economia, de uma forma
brutal, excessiva, que nos levou em 2011 a ter de pedir ajuda, como sabemos, ao Fundo Monetário Internacional, e depois veio a Troika, não é? Portanto, e depois tivemos todos os efeitos dessa reestruturação a que fomos obrigados. Ora bem, é importante nós entendermos este ciclo de 40 anos, não são 20, são 40 anos terríveis para a nossa economia. E depois temos um ciclo que, perdoem-me a expressão, que eu considero até algo virtuoso, que é um ciclo que vem em 2015 até 2019, onde nós assistimos a uma eu diria quase reunificação do nosso país em torno de um desígnio de crescimento, porque estava de facto numa depressão profundíssima, não só económica como social, e assistimos aí a um renascimento que me pareceu extraordinariamente virtuoso e que leva a que nós tenhamos, nesses anos, um crescimento de exportações significativo e um crescimento da indústria significativo. Eu que trabalho com a indústria, maioritariamente há 18 anos, e que trabalho com a indústria a nível nacional, assisti nesse período a um crescimento de indústria brutal. Esta região onde nós estamos, a região centro, desde Marinha Grande, Leiria, Aveiro, Valdecâmara, até ao norte, houve uma quantidade de indústria que nasceu nesses anos extraordinária. O professor Sarmento tem razão quando diz que o nosso rácio de exportações entre 2010 e 2015 foi de 45%, mas é importante também percebermos que isso é um rácio, porque de facto o PIB decresceu nesse período e, portanto, o rácio aumentou. Mas no período que vai de 2015 a 2019, nós tivemos 44% de exportações de peso no PIB, mas o PIB cresceu significativamente. Portanto, há aqui, a leitura dos números pode ser um bocadinho diversa consoante a gente olha para eles. Eu, pessoalmente, prefiro que haja um crescimento mais moderado do rácio, mas que haja, simultaneamente, um crescimento das exportações ou do PIB considerável, que foi o que aconteceu. Portanto, de facto, nós assistimos aí a um período que é um período que eu acho virtuoso. O que é que aconteceu nesse período? E é importante a gente perceber isto. E eu faço daqui um apelo também aos nossos políticos, porque eu sou um apolítico, no sentido em que não me importa se é o partido A, B ou C quem exerce neste momento o poder, isso para mim é absolutamente indiferente. O que eu lhes peço é deixem os empresários trabalhar, porque é isso que eles querem. Quando o engenheiro Miro Amaral fala hoje de manhã na questão da distribuição do PRR e que a Grécia vai distribuir o dinheiro do financiamento que vai ter mais no setor privado do que no setor público, isso para mim diz muito pouco. O engenheiro Miro Amaral, que me perdoe, diz muito pouco. Porquê? Porque eu não sei se ele vai ser bem aplicado, vai ser mal aplicado. Eu recordo-me que Portugal, durante um período da sua história, pós-25 de Abril, bem conhecido de todos, teve muito dinheiro para aplicar, aplicou grandemente no setor privado e não ficou nada. Não ficou nada. Aliás, era um período em que nós líamos notícias nos jornais a dizer que no Val do Ave havia mais Ferraris do que na cidade onde eles eram produzidos. Ora bem, para mim é importante, a Grécia para mim não me serve de exemplo só por si. Só porque a Grécia disse que ia fazer assim, não me serve de exemplo. Aliás, em poucas coisas me servirá de muito exemplo. Servem-me exemplo outras economias, muito mais do que a Grécia. Eu peço é que os nossos governantes tenham a habilidade de governar, deixando que a classe empresarial, que os empreendedores possam trabalhar, possam ter duas coisas fundamentais, estabilidade e previsibilidade. Porque é aquilo que todos eles querem para poder investir, quer sejam nacionais, quer sejam investidores internacionais para vir para Portugal. E isto é muito importante que se faça, e eu gostei, sinceramente, e digo isto sem nenhum pudor, gostei muito que nesses anos 2015, 2019, tivesse havido a habilidade, quer do lado do Sr. Presidente da República, quer do lado do Governo e até da Assembleia da República, tivesse havido a habilidade de não criar crises políticas e criar uma estabilidade que permitisse a economia funcionar. Porque ela nesse período funcionou, e eu acho que um dos fatores foi de facto a estabilidade política que conseguimos ter.
E, portanto, eu espero que no futuro nós possamos ter, não uma década, mas pelo menos 2 décadas de estabilidade no país. O momento é excelente para isso, e é excelente porque, de facto, nós vamos ter acesso a um volume de dinheiro importante que nos vai permitir fazer algumas transformações, mas, mais do que isso, é um momento pós-recessão, pós-pandemia. É um momento em que toda a Europa vai querer crescer, não é só Portugal. Enquanto que nas crises anteriores era um problema mais do Portugal, era mais nosso, agora não. Agora é um problema de toda a Europa. E, portanto, há aqui um desígnio que deixou de ser só nacional, passou a ser europeu. Associado a isso, há a necessidade da Europa de se reindustrializar, porque a dependência de países de outros continentes, nomeadamente da Ásia, para nos abastecer, já vimos que é uma falência global, portanto, é uma tendência que não pode continuar. E, portanto, a Europa toda percebeu que tem de reverter isso e tem de retrazer para a Europa todos os seus fatores produtivos. E Portugal vai beneficiar com isso, naturalmente, porque nós poderemos ser um país captador de investimento. Os outros países também vão lutar por ele. É lógico que sim. A Rital acabou de construir 3 fábricas num processo que demorou 3 anos, onde fez um investimento de 500 milhões de euros. E onde é que construiu essas fábricas? Na Alemanha. Porquê é que construiu essas fábricas na Alemanha, se a Alemanha é dos países que tem um custo de mão de obra mais elevado? Porque hoje essa economia, essas unidades de produção não estão dependentes do custo da mão de obra. Essas unidades de produção são altamente automatizadas e, portanto, quase que o custo de produção é igual na Alemanha como é igual no Bangladesh ou na China. Portanto, Portugal pode ser um captador de investimento, porque nós temos excelentes conhecimentos, temos uma mão de obra qualificada, pouca, porque é preciso mais, mas temos boa mão de obra e temos ótimas universidades a trabalhar e, portanto, eu acho que Portugal pode, de facto, ter um ciclo de crescimento nas próximas 2 décadas substancial, assim o queiramos fazer, mas é necessário estabilidade política, estabilidade social e, naturalmente, é necessário que todos nós queiramos fazer a nossa cota parte desse trabalho. Muito obrigado, Jorge Mota. Bom, a questão dos recursos humanos é evidentemente crítica, não é uma questão que se ultrapasse. Hoje aqui nesta nossa conversa nem eu tenho nenhuma solução imediata para o problema. Certamente que a questão dos recursos humanos vai passar por muita imigração que vai entrar no país. Evidentemente será uma imigração qualificada e capaz, de acordo com aquilo que serão as necessidades do país e não a imigração que tivemos nos anos 80. Mas, para além disso, eu acho que é muito importante, na parte da revitalização da indústria, que nós aproveitemos o que de bom há na Europa e não tentemos nós utilizar os nossos recursos para inventar aquilo que já outros inventaram e outros criaram. Eu estou-me a referir agora a uma coisa que é muito atual e que tem a ver com um tema já demasiado discutido. Aliás, eu não gosto muito da expressão Industry 4.0, porque é uma expressão já que se desgastou no tempo, mas em todo o caso, a parte da transição digital para a indústria, no fim de contas teve a ver com isso, e que nós devemos aproveitar tudo aquilo que a nível europeu já está feito nesse âmbito. Eu vou dar um exemplo, mas é só um pequeníssimo exemplo. No caso da minha empresa e para os nossos parceiros e para os nossos clientes, a Rital disponibiliza uma quantidade enorme de ferramentas para a construção e para o fabrico dos quadros de automação e dos quadros elétricos e mesmo para os data centers, uma quantidade de ferramentas que têm a ver exatamente com esta parte da transição digital e que podem ser aproveitadas pela indústria nacional e que não têm um custo para elas, que é um investimento que a Rital fez ao longo dos últimos 12 anos. A Rital, desde 2012, faz parte de um grupo restrito de 6 empresas que avançaram em 2012 com este programa do Industry 4.0 e que já tinha a ver com a reindustrialização da Europa. Na altura não se falava de uma forma tão aberta disso, mas hoje em dia, enfim, fala-se e tinha a ver com isso. A Rital participou e participa desde o início nisso.
Mas há uma série de ferramentas que podem ser utilizadas e que estão disponíveis e que nós disponibilizamos e que não é necessário que a indústria portuguesa esteja a gastar recursos na produção dessas ferramentas. Só para vos dar uma ideia, numa das fábricas que a Rittal criou recentemente na Alemanha, em Rittershausen, a 90 km a norte de Frankfurt, só nessa fábrica a Rittal produz 18 terabytes de informação industrial por dia. 18 terabytes diários que têm de ser tratados. E depois é necessário toda uma pool de ferramentas que vão tratar esses dados para produzir informação que seja aproveitável do ponto de vista de gestão. Portugal não tem necessariamente de gastar recursos a desenvolver essas ferramentas. Pode aproveitá-las, pode se associar às empresas certas, aprender com quem devemos aprender, utilizar quem já gastou os recursos, não reinventar a roda, fazer essas parcerias, utilizar cá e utilizar os poucos recursos que temos, e de facto não são muitos, mas serão certamente suficientes, e se são aqueles que nós temos, serão os melhores. Devemos aproveitar esses recursos para fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer por associação ou por parceria com essas indústrias internacionais com as quais nos devemos associar. Muito obrigado.